Boa noite, meus queridos irmãos que acompanham este culto aí da sua casa, com alegria que neste momento vamos ler a palavra de Deus e meditar na santa palavra do Senhor. No domingo à noite nós trouxemos uma mensagem sobre a Páscoa, baseada no capítulo 15 de 1 aos Coríntios, mas a mensagem de hoje nós vamos dar continuidade na explanação do Sermão do Monte. E aí eu convido você a acompanhar a leitura bíblica no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, o verso de número 24. Evangelho de Mateus 6, versículo 24. Está escrito: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Amém. O nosso tema para a reflexão desta noite está aí no próprio texto, onde vai falar de Deus e o dinheiro. Ou Deus ou dinheiro. Deus e o dinheiro, que aparece na versão que eu traduzi aí, que eu li, como riquezas. Nós vamos orar neste momento e após vamos fazer a explanação da palavra do Senhor. Pai bendito, nós louvamos o teu santo nome. Agradecemos ao Senhor este momento de culto, aonde estamos unidos em um mesmo propósito ideal, adorando ao Senhor, cada irmão acompanhando este momento de culto nos seus lares, com suas famílias, a tua palavra agora que foi lida e que vai ser explanada. Derrama graça, Senhor, sobre nós neste momento, para entendermos a palavra do Senhor. Paulo diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo Jesus. E nós oramos neste momento pedindo que de fato a tua graça seja sobre nós, a nossa fé seja alimentada pelo pão da vida, pela palavra do Senhor que foi lida e agora será explanada. Oramos agradecidos no nome de Cristo Jesus. Amém. Então vamos analisar este versículo apenas, o versículo de número 24, aonde tem logo no início dizendo: ninguém pode servir a dois senhores. Jesus explica agora nesse verso aqui que além da escolha entre dois tesouros, tesouro na terra, tesouro no céu, e entre duas visões, o olho bom, que é o olho generoso, e o olho mau, que é o olho avarento, jaz agora uma escolha. Ele falou de dois tesouros, de duas visões, e agora ele fala de uma escolha. E, como nós vemos aí no texto, uma escolha ainda mais básica, uma escolha entre dois senhores: Deus ou Mamon, porque não podemos servir a Deus e a Mamon. Mamon, como aparece aí, riquezas, como eu li na Almeida Corrigida, é uma transliteração da palavra aramaica aí, Mamon, para riqueza. Algumas pessoas asseguravam, e asseguram até hoje, que é perfeitamente possível servir a dois senhores simultaneamente, fazendo aí arranjos e ajustes atraentes. Porém, para Jesus, no texto em que lemos, ele declara ser impossível. Ninguém pode servir a dois senhores. Depois ele vai dizer no final do verso: não podeis servir a Deus e às riquezas. Então, para Cristo, isto é impossível. Ele diz na primeira parte do verso: ninguém pode. E ele diz na última parte do verso: não podeis. Então, com essas duas palavras aí, pode
e podeis, ou seja, ninguém pode, não podeis, ele coloca uma impossibilidade. As pretensas pessoas que tentam conciliar esses dois itens aí, esquecem da figura de escravo e dono de escravo que se encontra por trás dessas palavras, que na exposição do nosso texto nós vamos entender melhor. McNeil, ele diz que pode-se trabalhar para dois empregadores. Ele diz, mas nenhum escravo pode ser propriedade de dois senhores. Ou seja, ele terá um só dono e vai ter que prestar serviço de tempo integral, para esta pessoa, que é a essência justamente da escravidão ou do senhorio que aparece aí. De modo que qualquer pessoa que divide sua devoção entre Deus e Mamon, já o concedeu a Mamon, uma vez que Deus só pode ser servido com devoção total, exclusiva, integral, porque Ele é Deus. Ele mesmo diz, eu sou o Senhor, este é o meu nome, e a minha glória, pois, não a darei a outrem. Isaías 42:8, 42:11. Tentar dividir a lealdade é optar pela idolatria. Quando nós percebemos a profundidade da escolha que esse texto propõe aqui entre o Criador e a criatura, entre o Deus pessoal, glorioso, e o dinheiro, entre a adoração e a idolatria, torna-se inconcebível fazer a escolha errada, pois agora não é mais uma questão apenas de durabilidade, como ele falou nos tesouros, e nem de benefícios, como ele falou ali do olho bom e do olho mau, benefícios comparativos, mas sim agora uma questão de valor comparativo. Não é a durabilidade, não é o benefício, mas é o valor comparativo, o valor intrínseco de um e a intrínseca falta de valor do outro. O conteúdo deste verso é a constatação da realidade que envolve a vida pessoal em geral, a nossa vida como um todo. Todos estão incluídos em duas possibilidades de comportamento: ou serve a Deus, ou serve às riquezas, ao dinheiro. Por isso colocamos como tema Deus e o dinheiro. Do ponto de vista do texto, não há meio termo. Não há alternativa fora dessas duas possibilidades de serviço, ou a Deus ou às riquezas. Por isso, a sua conclusão é pela negação de uma alternativa que possa juntar no mesmo sujeito os dois serviços. É uma escolha, ou um ou outro. O texto apresenta-se de maneira proverbial e disjuntiva. Vem em forma de provérbio, uma maneira proverbial e também disjuntiva. Ou isto ou aquilo. Não pode ser isto e aquilo. E foi essa constatação que Jesus aí comunicou acerca da conduta humana diante destas duas realidades, Deus e o dinheiro. De que lado estamos? Do lado de Deus ou do lado do dinheiro? Trazendo essa sentença para os nossos dias, não seria difícil extrair dela alguns ensinamentos que nos levariam a considerar ideias simples como avareza, ganância, egoísmo e outros comportamentos universalmente reconhecidos como expressão de absolutização do amor ao dinheiro acima de qualquer coisa, transformando o dinheiro em Deus, em valor absoluto da vida da pessoa. Olha aí na sua Bíblia o texto que foi lido, Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores,
porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Eu poderia segmentar este verso em 3 momentos, em 3 partes. A primeira afirmativa: ninguém pode servir a 2 senhores. A segunda, que ele coloca aí, que vai amar a um e aborrecer o outro, ou devotar-se a um e desprezar o outro. Seria uma outra parte do versículo que iríamos analisar. E a terceira: não poder servir a Deus e às riquezas, ou seja, a Deus e ao dinheiro. Mas eu vou analisar com os irmãos, nesta hora você pode acompanhar aí na sua Bíblia, em 2 momentos. O primeiro momento é esse: ninguém pode servir a 2 senhores. É uma afirmativa que Jesus Cristo está falando. Mas para entendermos esta afirmativa de Cristo, é bom a gente ter uma noção da Palestina, do tempo de Jesus, que estava inteiramente subordinada ao domínio externo do Império Romano e, de certa forma, procurava manter os valores de suas tradições culturais, convivendo em muitos lugares, sobretudo nas cidades, com forte influência dos costumes propagados pela difusão da cultura grega. Aquele momento ali era um momento em que a sociedade era uma sociedade escravocrata, no que se refere ao padrão dos relacionamentos sociais. Então, o mundo helênico se constituía historicamente pelo predomínio da relação senhor versus escravo. E com base numa produtiva ou numa produção econômica. Com o domínio de Roma, essa relação se expandiu ainda mais. Havia outras formas de relacionamento social, mas esta forma aqui, senhor e escravo, fundamentava a ordem de todos os valores da vida econômica, social, política e ideológica daquela cultura. Para compreendermos melhor o que significa tal relação, como Cristo coloca aí, ninguém pode servir a 2 senhores, ele está falando de senhorio, ele está falando de escravo. Então, para compreendermos melhor o que isso significa, tal relação com base da organização social, basta a gente lembrar que no momento áureo do predomínio de Roma, a cidade eterna chegou a possuir 2/3 de escravos na composição de sua população. Ou seja, de cada 3 pessoas, 2 eram escravas, 2/3 da população. E não é por acaso que o Novo Testamento está cheio de imagens referindo-se a esta relação, senhor, escravo, e também aludindo ao verbo servir. Servir a Deus, servir ao próximo. Não se trata de uma relação meramente voluntária, como pode sugerir a palavra servo e servidor, quando nós traduzimos para o português a palavra doulos, do grego. A relação do Senhor com o seu servo, como era praticada naquele contexto, era marcada ali por um código e um contrato jurídico, com implicações e deveres nas dimensões econômicas, sociais e políticas, conforme definiu o estatuto jurídico romano. O escravo, ele era um instrumento vocálico, ou seja, está falando aí de propriedade absoluta do seu senhor. O escravo era um instrumento, uma ferramenta de trabalho. Para uma pessoa criada no mundo antigo, dentro daquele contexto, esta afirmação possuía muita força e também muita clareza. Ninguém pode servir a 2 senhores. Aqueles irmãos, os discípulos, entenderam muito bem as palavras
de Cristo Jesus. No original, a palavra é muito contundente. Servir, como diz, ninguém pode servir a dois senhores. Essa palavra aí, ou esse verbo, servir, é o verbo dulain, que significa ser escravo. O texto refere a ser escravo de dois senhores, a ser escravo de dois amos. Ninguém pode servir a dois senhores. E a palavra traduzida aí, Senhor, é Kyrios. E em grego, Kyrios era o amo absoluto, o Senhor da vida e morte. Possivelmente seria mais exato traduzir assim: ninguém pode ser escravo de dois amos. Ninguém pode ser escravo de dois senhores. E para compreender tudo o que isso significa e implica, nós devemos lembrar duas coisas com respeito à instituição da escravidão no mundo antigo. Primeiro, aos olhos da lei, o escravo não era uma pessoa. O escravo era uma coisa. Ele carecia ou ele precisava absolutamente de direitos que fossem próprios. Seu amo podia fazer dele, ou seja, o que ele quisesse. Ele tinha necessidade de direitos, mas não tinha direitos. Para a lei, o escravo era uma ferramenta viva. O seu amo, o seu senhor podia vendê-lo, podia castigá-lo, descartá-lo e até matá-lo. Podia fazer qualquer coisa. Era sua posse de maneira tão completa como o eram os seus bens materiais. E uma outra situação que precisamos entender é que o escravo, além de ser propriedade exclusiva, de ser uma ferramenta de trabalho do seu senhor, ele precisava dedicar o seu tempo total, integral, ao seu amo. Todos os momentos de sua vida pertenciam ao seu senhor. Hoje, a questão de trabalho, como nós vivemos na nossa cultura, a pessoa trabalha um certo número de horas por dia, geralmente 6 horas, que é empregado aí, e fora desse tempo, a vida da pessoa lhe pertence. Ela pode fazer o que ela quiser. Ela pode estar em casa, pode passear, o que quiser depois daquelas 8 horas de trabalho. O que não acontecia com o escravo. Todo o tempo, as 24 horas dele pertenciam ao seu senhor. Era muito diferente, como nós estamos vendo aí com os escravos na antiguidade. O escravo não possuía literalmente tempo algum que pudesse considerar dele. Todos os momentos pertenciam a seu amo e estava sempre ao seu dispor. Por isso Cristo está dizendo, ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode ser escravo de dois senhores. Porque o escravo era escravo 24 horas. E aqui, portanto, a nossa relação com Deus, a gente precisa entender. Com respeito a Deus, nós também não temos direito algum. Deus deve ser o amo indisputado, o Senhor indisputado de nossas vidas. Nunca podemos nos perguntar, o que eu quero fazer? Às vezes a pessoa pergunta assim, o que eu quero fazer? Sempre deveríamos perguntar, o que Deus quer que eu faça? E não o que eu devo fazer. Não nos pertence momento algum, usando esta visão aqui. Não podemos dizer, às vezes, como alguns dizem, agora farei o que Deus quer que eu faça, e às vezes agora farei o que eu quero fazer. Sempre para nós, os cristãos, somos servos de Deus, nós devemos perguntar, o que Deus quer que eu faça? O que Jesus faria no meu lugar? O cristão não deixa jamais de ser cristão. Ele pode estar no trabalho dele, ele pode estar de férias, ele pode estar viajando, ele é cristão 24 horas.
aonde ele estiver, aonde ele for. Ele não tem férias, ele não tem licença de cristão. Em nenhum momento ele pode pôr entre parênteses as exigências de Deus sobre sua vida, como se não estivesse de serviço. Eu estou de férias mesmo, eu não estou de serviço aqui, eu não sou... Não, 24 horas você é cristão. Não basta uma obediência parcial ou uma obediência de vez em quando. Ser cristão é um trabalho de tempo integral. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Em nenhum outro lugar da Bíblia se expressa de maneira tão clara que Deus exige de nós um serviço exclusivo. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro e às riquezas. Jesus segue dizendo: não podeis servir a Deus e às riquezas. Para os rabinos judeus, as riquezas não eram, pelo menos em princípio, uma coisa moralmente imperdoável ou pecaminosa. Eles tinham dito assim, que a riqueza de seu vizinho te seja tão cara a ti como é para ele, de modo que a pessoa deveria considerar as posses materiais do próximo tão sacrossantas como as suas próprias. Era o ditado que eles tinham. Com o passar do tempo, a palavra mamon, que aparece aí, que significava riquezas, em hebreu aí mamon, foi modificando sutilmente o seu significado. Mamon provém de uma raiz que significa confiar. A palavra mamon significa confiar, e a princípio queria dizer aquele dinheiro que confiamos a alguém para tê-lo seguro. Então eu tenho uma quantia e eu peço a alguém para guardar, eu confio aquele valor àquela pessoa que eu sei que vai guardar com segurança. Era a riqueza que se confiava aos cuidados de alguém. O mamon estava ali, era a minha riqueza, o meu mamon estava com alguém. Mas com o passar do tempo, chegou a significar não aquilo em que se confia, mas aquilo em que alguém põe a sua confiança. Então, a pessoa começava agora a confiar no dinheiro, não aquilo que nós confiamos ou a quem confiamos, mas aquilo em que nós pomos a nossa confiança. E finalmente começou a se escrever mamon com o M maiúsculo, e chegou então a ser considerado mamon uma espécie de divindade, uma espécie de Deus. De modo que a história dessa palavra mamon mostra de maneira vívida como as posses materiais podem usurpar um lugar na vida que nunca lhe pertenceu. Originalmente as riquezas eram algo que se confiava a outros para que estes cuidassem. No final, chegaram a considerar-se como aquilo no qual o homem põe a sua confiança. E por certo que não há descrição mais adequada do Deus a quem servimos que dizer que é aquilo em que pomos a confiança. Quando nós pomos a nossa confiança no poder das coisas materiais, das riquezas, estas então transformam-se, deixam de ser apenas o nosso sustento e passam a ser o nosso Deus, passam a ser o nosso Senhor. E por isso Cristo está dizendo que ninguém pode servir a dois senhores. Quando Jesus ensina que devemos viver para servir a Deus, que Deus é o nosso único Senhor, nós devemos considerar que o Deus da Bíblia, a respeito de quem ele está falando, não é uma ideia genérica de Deus, um Deus que se revela em qualquer religião, que está em outros sistemas além do cristianismo, mas é a Trindade Santíssima, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Somente no Deus da Bíblia há a salvação. Somente em Jesus
a redenção. Não existe outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4:12. E quem não tem o Filho, ou seja, quem não tem Jesus, não tem também o Pai. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Não é difícil de entender o que Jesus está dizendo, pois Jesus já havia dito antes: ajuntai tesouros no céu, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. E havia dito também: se o teu olho for bom, for generoso, ou se o teu olho for mau, você vai ter luz ou você vai ter trevas. E nesse capítulo ele vai encerrar: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. De modo que nós devemos servir somente a Deus. E servir somente a Deus significa viver somente para Ele, amar somente a Ele e confiar somente nele. Nesse verso 24, Jesus é muito claro, ele diz explicitamente que o pecado específico ao qual está se opondo aqui no presente é a confiança, é o amor posto nas riquezas. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Paulo, ele escreveu que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Em 1 Timóteo 6, 10 e 11, ele diz: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E prossegue: e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. O amor das riquezas, ou amor às riquezas, é a verdadeira razão de guerras entre as nações. É a razão de assaltos, assassinatos, traições, mas não somente desses pecados grosseiros. É a razão de traição nas relações de trabalho, de intrigas, de mentiras. É a razão de noites de insônia, de estresse, de toda sorte de enfermidades da mente e do coração. A pessoa que se devota ao dinheiro. Também na vida religiosa, o amor das riquezas é a fonte de toda sorte de doutrinas e teologias mentirosas, criadas, elaboradas para usufruir benefícios também financeiros, ensinamentos que invertem as palavras de Jesus e fazem com que os homens não sejam servos de Deus, e sim tentem, ou numa busca desesperadora, ser escravos das riquezas. Mas, por extensão natural também do que Jesus propõe aí, quando ele diz que nós não podemos servir a Deus e ao dinheiro, nós não podemos servir também a outros deuses. Não somente o dinheiro, bem materiais, mas a outros deuses também. E digo isso não porque existam outros deuses, mas porque, como ensina o apóstolo Paulo, existem muitos outros seres espirituais que são tidos como os deuses, e nós também não podemos servir. Ora, se nós temos ao Deus da Bíblia, ao Senhor Todo-Poderoso, então todos os que desejam assumir o lugar de Deus em nossa vida precisam ser rejeitados. Veja o que Paulo diz em 1 Coríntios 8, 5 e 6. Porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia, para nós, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor,
Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele. Então não podemos, por um efeito natural ou por uma extensão natural, como nós colocamos aí, servir também a outros deuses. Não só o bem material, mas qualquer coisa que ocupe ou que tome o lugar de Deus na nossa vida, nós devemos refutar isso daí, que Paulo está colocando. Em Gálatas 1:10, Paulo também diz assim: porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Deus. E nos versículos 8 e 9 ainda de Gálatas 1, ele diz: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue um evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega o evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Então, trazendo para o aspecto da religião também, temos que ter cuidado com alguns ensinamentos errados que levam a pessoa ao desespero de buscar o dinheiro como se fosse um Deus, como Paulo está colocando. Não podemos ser servos também de Cristo e servo dos homens. Não podeis servir a Deus e às riquezas, não podemos servir a Deus e aos ídolos também, e não podemos servir a Deus e ser servo dos homens também, mesmo que sejam fervorosos, consagrados, mesmo que sejam articulados, diplomados, que digam coisas pomposas, mesmo que sejam influentes, se o evangelho que pregam não é o evangelho de Cristo e dos apóstolos, que sejam rejeitados. Então não importa quem está pregando, não podemos servir a Deus e a nós mesmos também. Nós temos que fazer a escolha, como a Bíblia coloca aí: não podeis servir a dois senhores. E essa palavra aí, Senhor, ou riquezas, como é colocada, mamon, mas por extensão, nós podemos aplicar a qualquer relacionamento ou a qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus em nossas vidas, ou que tire Deus de nossas vidas. E agora a última parte do verso é muito clara. Se você olhar aí, no verso 24, Cristo diz: não podeis servir a Deus e as riquezas. Então nós vimos na primeira parte que nós não podemos servir a dois senhores. E nós vimos que essa palavra aí, senhores, e eles entenderam muito bem, porque naquele contexto ali, no auge, no momento áureo de Roma, 2/3 da população era de escravo. E eles entendiam muito bem este ensinamento. E o escravo devia uma dedicação total. O escravo era propriedade. Você não é propriedade, você não é escravo e não deve ser escravo de bens, de senhor nenhum, a não ser de Deus. E agora ele vai dizer, vai falar de uma impossibilidade: não podeis servir a Deus e a riquezas. Tem que ter uma escolha. O dinheiro, na perspectiva de Jesus e do contexto em que ele vivia como cidadão pobre das aldeias periféricas ali da Galileia, Jesus é habitante de um mundo cujo ethos está comprometido com os costumes rurais, muito bem demarcados ali pelas heranças deixadas pela sociedade tribal, familiar, patriarcal, propiciamente representadas pelos movimentos proféticos, sapienciais, que estavam presentes na tradição da fé bíblica do Antigo Testamento. Como um pequeno artesão que era, ele era um carpinteiro de origem, de acordo com Marcos 3,6, Jesus vivia nas pequenas aldeias próximas ali do campo, exercia uma profissão cujas características deviam estar bem próximas
do que hoje nós podemos chamar de pedreiro ou carpinteiro. Era alguém que realizava toda espécie de serviços ligados a necessidades da casa, de consertos, móveis, utensílios e até obras simples de reparos e construção. O mundo de Cristo é a Galileia, lugar da rebeldia contra os romanos e de resistência cultural, ambiente bem diferente das cidades helenizadas, cidades grandes como Séforis. Seu mundo está ligado ao ethos do camponês, das pequenas vilas, das aldeias, e por isso a gente precisa entender aqui essa relação senhor versus escravos. A tradição ali mantém a fé inabalável de um povo cujo Deus o libertou da escravidão ali do Egito. E eles não deveriam, então, ser escravos de outro senhor. No campo, ao contrário de tudo, dinheiro ou é pagamento ou é valor. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. O dinheiro ali ou era pagamento, denário, do diarista ali, o pagamento do diarista, daquele homem pobre que perdeu sua pequena propriedade e agora era obrigado a trabalhar para outro. Ou dinheiro é valor, que se deve pedir emprestado para suprir as necessidades. Mamon, como nós falamos, essa palavra aqui no grego original, ela teve um desenvolvimento de pôr a confiança nas coisas, de ser o bem em si, mas personificou aí como sendo uma divindade. E aí o texto está colocando aqui que Mamon, além de dinheiro, ele é uma divindade. Na ótica de Jesus e de seus discípulos, esse Deus é iníquo. Esse Mamon, dinheiro, é dispensável. Sem ele, pode-se tocar muito bem a sua vida, pode viver. Cristo diz: não leveis ouro, nem prata, nem cobre nos vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem cajado, pois o operário é digno do seu sustento. Ou seja, ou Deus ou Mamon. A alternativa apontada aqui é um ou outro, não há meio termo, e precisamos tomar a escolha. O mundo é guiado pelo dinheiro, pela avareza, a miséria em que grande parte da população vive e do mundo, ela é um problema ético, mas é um problema espiritual também, para aqueles que não são miseráveis, aqueles que têm. O discernimento é este: como queremos economizar ou organizar a nossa economia, e com base nela, como é que nós vamos organizar a nossa vida como um todo? O que é que o dinheiro representa para nós? Qual é o foco, qual é a atenção que nós damos ao dinheiro? O nosso mundo vive em crise e ultrapassa bem mais os limites do que se chamou de crise financeira. E principalmente nesse momento em que o povo que trabalha sem nenhum vínculo empregatício, de iniciativa própria, está sem poder ganhar ou receber o dinheiro. Então o povo está sem dinheiro. Você passa agora aí na frente de qualquer agência bancária, e principalmente da Caixa Econômica, são filas de pessoas tentando receber essa ajuda do governo. Mas a nossa crise, como nós falamos, ela não é apenas financeira, porque o dinheiro está sendo colocado aqui com um cunho também espiritual. É um problema espiritual também. E nós precisamos decidir a quem de fato nós queremos servir. A crise financeira é apenas a ponta do iceberg. A avareza é o senhor mais impiedoso do mundo. E por isso que Jesus enfatiza aqui nesse verso: ninguém pode servir a 2 senhores. Deus e dinheiro, Deus e riquezas. Riquezas, como nós já colocamos aí, como sendo Mamon. Paulo vai dizer em Colossenses 3:5:
fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Avareza é idolatria. Os filhos de Israel no Antigo Testamento menosprezaram o Deus que o havia libertado, menosprezaram o direito de Deus governar sobre eles, o Deus que havia tirado ali da terra do Egito, e se submeteram aos deuses das nações entre as quais eles habitavam. Quando o cristão ama ao dinheiro, igualmente ele rejeita o direito de Deus, que o redimiu de governar a sua vida. Deus já nos libertou de toda prisão, de toda escravidão. A riqueza é vista na Bíblia como algo dado em confiança. Nunca ela é considerada como um fim. O dinheiro considerado como um fim, mas como um meio para atingir um fim. É vista como uma bênção de Deus, e como tal, ele traz consigo também responsabilidade. O que Deus nos dá, o que nós ganhamos, com trabalho, com tudo, aquilo que Deus coloca em nossas mãos, deve ser usado não para desfrute egoísta, mas para benefício nosso e benefício e bênção de outras pessoas. Hoje as pessoas medem a virtude pelas posses materiais acumuladas. Disse que o homem está realizado quando ele se enquadra aí numa alta faixa de dinheiro, acumulou muitos bens. Essa é uma visão distorcida do que o nosso Senhor Jesus Cristo está nos ensinando, e leva a alma que assim enxerga, se os teus olhos forem bons ou se forem maus, se tiver olhos maus, vai levar essa alma a mergulhar em trevas morais. Se esses bens ou as riquezas que nós temos me fossem ou nos fossem tomados repentinamente, qual seria a sua riqueza? Se ela se confina apenas nos bens materiais. O que é que realmente importa na vida? O ouro ou a piedade? O dinheiro ou Deus? Não podeis servir a dois senhores. Não podemos, meus irmãos, servir a dois senhores, mas somente ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Não podemos servir ao Deus triuno e ao mesmo tempo aos deuses, e aí poderíamos mencionar qualquer um deles, aos deuses orientais, afros brasileiros, nem aos deuses do paganismo europeu, nem aos deuses ameríndios, mas somente ao Deus de Israel, ao Deus da Bíblia. E nem precisamos também temer aos falsos deuses. A quem nós servimos? Estamos caindo na idolatria do dinheiro, do Deus mercado, do mamon. Segundo o Antigo Testamento, o culto ao dinheiro se dava de três formas. Primeiro, mediante a injustiça direta, roubo, fraude, assassinato para ter mais, o dinheiro se converte no bem absoluto, acima de Deus, do próximo e de si próprio. Mas também, mediante a injustiça indireta, o egoísmo, que não prejudica diretamente o próximo, mas faz com que nos despreocupemos de suas necessidades. Infelizmente, o ditado, cada um na sua e o outro que se vive, rege a maioria de nossas relações sociais. Mas no Antigo Testamento, o culto ao dinheiro poderia se manifestar dessas três formas: mediante a injustiça direta, a injustiça indireta e mediante a inclinação pelos bens deste mundo, que nos fazem perder a fé na providência de Deus. E obviamente, essa inclinação nos leva a
ao acúmulo desmedido de bens, entrando na correria frenética do consumismo. O estilo de vida de nosso Senhor Jesus Cristo era simples. Ele não precisava de muito para viver, e o que tinha era para partilhar. Sem dúvida, viver desse jeito nos dias de hoje é uma profecia, não é algo como realidade. Esse dito de Jesus, ou este verso aqui, nos obriga a refletir sobre o valor e o lugar dos bens materiais. Que lugar o dinheiro ou os bens materiais ocupam na minha vida? E eu creio que para responder essa pergunta, ou para ter um posicionamento certo a respeito dos bens materiais, 3 princípios devem ficar muito claros em nossas mentes. O primeiro é que todas as coisas pertencem a Deus. Nós temos que saber disso. A Escritura é muito clara. Ela diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e o que neles habitam, aqueles que nele habitam. Salmo 24:1. Mas no Salmo 50, 10 e 12 diz: porque meu é todo animal da selva e as alimárias sobre milhares de montanhas. Se eu tivesse fome, não tu diria, pois meu é o mundo e a sua plenitude. Este é o primeiro princípio para nós nos relacionarmos com as coisas. Tudo pertence a Deus. Todas as coisas pertencem a Deus. E nos ensinos de Jesus, é o Senhor quem dá aos servos os seus talentos. Ele ensinou isso por parábolas. E é o dono quem arrenda a vinha aos lavradores. Esse princípio tem consequências de longo alcance. O homem pode vender ou comprar coisas. Pode, em certa medida, modificá-las e reordená-las, mas não pode criar nada. A propriedade última de tudo que existe é divina, é Deus. Deus é o dono de todas as coisas. Não há nada neste mundo em que o homem possa dizer de modo absoluto: isto é meu. Qualquer coisa, mesmo que ele tenha adquirido. Com respeito a todas as coisas, ele só pode dizer assim: isto pertence a Deus e Deus me confiou isso para eu usar. Um carro que você tem, ele pertence a Deus e Deus lhe confiou para você usar. Surge aqui um princípio fundamental da vida e que nós precisamos aprender. Não há nada neste mundo, ou não há nada na sua vida que seja seu de maneira absoluta. Portanto, você não pode dizer com respeito a qualquer coisa: isto é meu e posso fazer com isso o que eu quiser. Não. Com respeito a todas as coisas, nós somos obrigados a dizer: isto é de Deus e eu devo usá-lo segundo a vontade de Deus. Este é o primeiro princípio. Tudo pertence a Deus. O segundo princípio: as pessoas são mais importantes que as coisas. Você é mais importante que o dinheiro, a sua família é mais importante que o dinheiro, as pessoas são mais importantes que as coisas. Se para adquirir posses, se para adquirir dinheiro, se para amassar fortunas, para acumular dinheiro, é preciso tratar as pessoas como coisas, toda a riqueza que conseguimos ou que adquirimos dessa forma é essencialmente má. Em qualquer lugar, e quando for preciso esquecer esse princípio ou passar por cima dele, as consequências depois disso serão desastrosas. Se você quebrar esse princípio, usar ou ver as pessoas como objetos, como coisas, na loucura, nesse corre-corre, nesse frenesi aí, tamanho para conquistar dinheiro, a consequência será
desastrosa. Quando se trata as pessoas como se fossem coisas, máquinas, como se fossem instrumentos para produzir mercadorias e enriquecer seus empregadores, não se pode esperar senão desastres, tão certo como a noite sucede ao dia. A nossa nação, ou o mundo, poderíamos dizer, esqueceu o princípio da importância única e fundamental da pessoa. Acima das coisas, está hipotecando seu futuro. As pessoas são mais importantes. Até nesse momento que nós vivemos de pandemia, nós temos que atentar para as pessoas. Qualquer medida que se faça é para o bem e não por uma ideologia política, por um status social, mas pensando no bem das pessoas e dos mais ou dos menos favorecidos. Mas o terceiro princípio, já vimos ou já afirmamos aqui que Deus é o dono de todas as coisas, que as pessoas são mais importantes do que as coisas. A terceira, que a riqueza é sempre um bem subordinado. E isso é muito importante. A Bíblia não diz que o dinheiro é o princípio, a raiz de todos os males, mas sim o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não deixe o dinheiro ser o senhor da sua vida, mas você ser o senhor do seu dinheiro, que vai administrar, que vai gerenciar, e não você ser guiado pelo dinheiro. É perfeitamente possível encontrar-se na posse de bens materiais, o que alguns chamaram de substituto da salvação. A pessoa pode pensar que porque é rico, ela pode comprar tudo, ou seja, pode livrar-se de qualquer situação. A riqueza pode transformar-se para ele, na medida de todas as coisas, ser o seu único afã, tornar-se a única arma para enfrentar a vida. Se alguém deseja possuir bens materiais para obter uma relativa autonomia, para sustentar a sua família, para atender às necessidades pessoais e familiares, para ajudar ao próximo, está perfeitamente certo. Não há nada de errado nisso. Se você está trabalhando, quer trabalhar mais para ter uma vida melhor, oferecer algo melhor para a sua família, para abençoar o próximo, não há nada de errado. Mas, se você deseja riqueza somente para desfrutar de prazeres e luxos, se a riqueza se transformou no objetivo principal da sua vida, se transformou na razão pela qual você vive, podemos afirmar sem vacilação que os bens materiais deixaram de ser um bem subordinado para usurpar na sua vida o lugar que corresponde a Deus. De tudo isto surge então uma verdade: a posse de riquezas, de dinheiro ou de objetos materiais não é pecado. Não é pecado ter, não é pecado possuir, mas é uma grave e uma séria responsabilidade. Se alguém possuir abundância de dinheiro ou de bens materiais, não deve felicitar-se a si mesmo, antes ajoelhar em oração, agradecer a Deus pelo que Deus deu e usar as riquezas tal como Deus quer que eu faça, ou como Deus usaria. E aí, meus irmãos, ficam duas perguntas, ou duas grandes perguntas para nós sobre o dinheiro. Como temos obtido o dinheiro? Ou como obtemos as posses que você desfruta? Você tem feito ou tem conquistado dinheiro de tal maneira que, se Jesus Cristo fosse testemunha dos seus negócios, do seu trabalho, da maneira como você ganha o seu dinheiro, ele poderia orgulhar-se da maneira como você tem conseguido? É possível acumular riquezas à custa da honestidade e da honra. Tem muita gente que ganhou dinheiro
sendo honesto e de maneira honrosa. É possível engordar a conta bancária, também emagrecendo a consciência, aniquilando a consciência, ou não atentando para a consciência. Pode-se acumular riquezas esmagando os competidores mais fracos. Pode-se acumular riquezas descuidando das obrigações superiores. Então há muitas maneiras de acumular riquezas, mas como eu disse, há uma maneira honrosa, há uma maneira adequada, há uma maneira correta. Há posses que se adquire a muito custo, com suor e sangue. E a outra é como nós usamos aquilo que nós adquirimos. Então essas duas perguntas, eu entendo que elas são básicas. Como eu consigo o meu dinheiro? Como é que eu tenho adquirido o dinheiro, a riqueza? Tem que ser com honestidade e com honra. E a outra é como nós gastamos o nosso dinheiro, a riqueza que nós adquirimos. Tem gente que não faz uso algum do dinheiro, da riqueza. Se caracteriza apenas pelo instinto aquisitivo de avareza. Deleita simplesmente no fato de ter. Suas posses podem ser completamente inúteis. E a inutilidade sempre é desastrosa. A pessoa ganha, mas não usufrui daquilo que ganhou. A pessoa pode usar também o dinheiro de forma egoísta. É possível desejar ter mais dinheiro simplesmente porque quer se comprar um automóvel melhor, mais novo, ou seja, ter coisas, ter e ter, usando apenas de forma egoísta. Mas ainda também pode se usar de forma maligna. O dinheiro pode-se usar a riqueza para persuadir alguém de que faça algo que não deve, ou de vender coisas que não se tem direito a vender. Muitos jovens foram subornados ou induzidos ao pecado pelo dinheiro de alguém, por alguém que tinha dinheiro e subornou esse jovem aí. A riqueza dá poder, e o homem corrompido pode usar seu dinheiro para corromper outros. Então não corrompa jamais alguém pelo seu dinheiro. Isso é um terrível pecado aos olhos de Deus. E há muitos que pagarão por esse pecado diante de Deus. Outra forma de usar o dinheiro, usar para obter uma sã medida indispensável pessoal e para a felicidade de outros. E daí seria usar de maneira adequada. E aqui eu finalizo com a palavra de Paulo, que diz: mais bem-aventurado é dar do que receber. De usar também aquilo que Deus nos deu para ajudar pessoas, tendo uma atitude correta, uma atitude generosa, uma atitude piedosa também para com o dinheiro. Que Deus nos abençoe. Mas a máxima de Jesus fica: ninguém pode servir a dois senhores. E nós temos que escolher hoje. E a Bíblia diz: não podeis servir a Deus e as riquezas, ou um ou outro. O servo deve dedicação exclusiva, integral ao seu Senhor. Oremos neste momento. Pai bendito, nós louvamos o teu santo nome. Agradecemos a tua palavra que lemos, que foi explanada, onde Cristo disse, tendo ele já falado sobre dois tesouros na terra e no céu, tendo ele falado de dois olhos, o olho bom, que é o olho generoso, e o olho mau, que é o olho avarento, ele agora fala de dois senhores, mas de uma única escolha, aonde não há meio termo, ou Deus ou as riquezas. Mas nós escolhemos ao Senhor. Assim como disse Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
nós também escolhemos ao Senhor. E escolhemos a porção melhor, que não nos será tirado. Dá-nos graça, sabedoria, ó Deus, sabedoria espiritual, para lidarmos com o dinheiro, para laborarmos também, para trabalharmos na busca do pão de cada dia. Mas acima de tudo, nós crermos na providência do Senhor. Não vos preocupeis, pois, com o que haveis de comer, beber ou vestir, porque o vosso Pai sabe que precisais de todas estas coisas. Abençoa, Senhor, cada pessoa que ouviu esta mensagem, que ora comigo neste momento. Se alguém, neste momento, ó Deus, privado de bem material, quem sabe do pão, do alimento, eu oro no nome de Jesus, Pai, para que o Senhor abençoe a nossa igreja também, os nossos irmãos, como disse Cristo, que haja o pão nosso de cada dia. Muito obrigado, que o Senhor nos conduza ainda nesta noite, no decorrer da semana. Que o teu amor, a graça de Jesus Cristo, teu Filho, e a comunhão do teu Santo Espírito seja conosco, hoje e para todo sempre. Amém e amém.